primeira reunião, estava lembrando aqui, o Marlos, de que 2007, 2008, né, 2009, nós nos conhecemos ali na 90, assim, bem à distância, né? Não existia essa comunidade aqui. Em 2010, o Paulo Júnior entendeu que deveria viver um tempo sabático, tirar um ano sabático. Ele morou 2 anos na Escócia, depois de um bom tempo voltou para passar um ano na Inglaterra. E aí, quando ele retornou, final de 2010, início de 2011, voltou lá para 90, a comunidade onde nós estávamos, né, a igreja onde nós estávamos, mas entendeu que as coisas estavam caminhando muito bem sem ele lá, e aí ele entendeu de vir para cá, começar uma comunidade ali naquela capela ali. Naquele momento, convidou o Marlos, o Edmundo e eu, né, para trazer as nossas casas para cá e começar uma nova comunidade. Depois vieram outras pessoas, a igreja foi crescendo, branquinho. Tipo os bandeirantes, assim, né? Saiu dos bravanos, esse sertão de cá, né? Cerradão. Depois veio Branquinho, veio Sérgio, né? Veio Juninho, né? Enfim, estava me lembrando aqui daquele primeiro encontro que nós fizemos, a liderança lá em Morrinhos, né? E de frente o lago lá, conhecendo um pouco mais. E me chama muita atenção, e eu queria compartilhar isso com vocês antes da gente começar a mensagem propriamente dita. Nós começamos a andar próximos, né? As nossas casas começaram a andar próximo, o que não é fácil, né? Tem dias mais fáceis e dias bem difíceis. E o Marlos é advogado, eu sou engenheiro, então havia uma sinergia entre algumas coisas que nós estávamos fazendo, então passamos muita coisa junto, né, Marlos? Eu me lembro um momento que a gente falou assim, rapaz, vamos combinar um negócio aqui, vamos pelo menos trocar um e-mail quando a gente decidir alguma coisa, porque é legal que vocês saibam disso. A gente foi trabalhando, vivendo uma série de coisas, mas aí num determinado momento nós divergimos completamente. Como eu tenho certeza que ele não está mentindo, e ele tinha certeza que eu não estava mentindo, nós ficamos perdidos. Falei, e agora? Então, a partir daquele momento, falou, vamos tomar uma decisão, vamos resolver a coisa desse jeito, mas daqui para frente, toda vez que a gente decidir alguma coisa, a gente vai trocar um e-mail para ficar registrado lá. Vamos fazer um pergaminho, né? Registrado que foi. For o caso, a gente volta. Mas por que eu estou falando isso para vocês? É porque nós não fazemos nós aprendemos muito com o Paulo Júnior, né? Nós não fazemos uma distinção entre uma vida no domingo, uma vida na segunda. Nós não fazemos distinção entre estar num pequeno grupo, estar no escritório, estar no canteiro de obras, né? Isso é a nossa vida. Infelizmente, algumas pessoas ainda têm uma visão mesmo muito distante de um grupo que é mais santo do que outros. Isso não é verdade. Nós não fomos chamados para ser assim. Nós fomos chamados para ser um reino de sacerdotes. Todos nós. Não há distinção. O povo de Israel tinha uma tribo, a tribo dos levitas, que servia como modelo pedagógico para aquilo que todo o povo deveria ser. Eu vou repetir. Israel tinha 12 tribos. Entre essas tribos, tinha lá a tribo de Levi. A tribo de Levi não tinha porção de terra. Muito bonito isso, até em função da música que nós cantamos agora há pouco. Esse lugar é no Senhor, porque Deus diz assim para os levitas: vocês não têm terra. A minha terra, melhor dizendo, a terra de vocês sou eu. Ele não usa a expressão que eu estou usando, porque a expressão literal é a minha porção. Porque porção naquele contexto é terra. Então Deus diz para os levitas: vocês não vão ter uma porção de terra, a sua porção sou eu. Então vocês vão estar em mim. Isso é muito bonito, né? Mas o povo de Israel tinha na tribo de Levi uma referência para aquilo que todo o povo deveria ser. Porque todo o povo de Israel foi chamado para ser luz e sacerdócio para todas as nações. Então os levitas eram uma referência da mesma forma. Então Paulo não fazia uma distinção entre estar desenvolvendo alguma coisa em couro, né? Porque ele trabalhava com couro, fazia tendas inclusive. Ele não fazia uma distinção entre isso e estar numa sinagoga. Isso tudo é a vida, né? Com toda a sua complexidade, com tudo aquilo que a gente vive, né? Antes da gente começar, queria te convidar a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e que você peça a Deus nesse instante, que Deus te dê sensibilidade para aquilo que Ele mesmo quer te comunicar através do Espírito dele aqui. Deus amado, é isso. Dá-nos sensibilidade para aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, para nos lembrar.
é bem provável que nós não tenhamos algo novo para aprender. É bem provável que não seja novo, mas é bem provável que haja algo a ser lembrado pelo Teu Espírito nas nossas vidas. Então dá a cada um de nós aqui sensibilidade para tudo aquilo que o Senhor quer nos lembrar ou ensinar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia. Engraçado você falar de sensibilidade, né? Porque foi a primeira oração que eu fiz esse ano. Foi que Deus pudesse tornar o meu coração mais sensível, trocar um coração de pedra por um coração de carne, que eu pudesse ter mais discernimento das coisas espirituais como um homem espiritual, e que eu pudesse cada vez mais matar um homem carnal que fica às vezes preso nas contingências da carne. E aí eu compartilhei isso aqui no primeiro culto, que eu fiz um combinado com Deus. Eu falei: Deus, eu quero, nesse espírito, de ganhar sensibilidade, transformar as minhas orações de orações meramente de petições e súplicas para orações dialogais. Eu quero dialogar com o Senhor. E eu acho incrível quando as pessoas falam para mim que escutaram a Deus, né? A Juliana já compartilhou isso aqui, que ouviu a voz de Deus. A gente pode ouvir Deus numa mesa, numa relação, no compartilhar com um amigo. Mas meu testemunho, e aí em cima do que o Cláudio falou, sem separar as coisas, o que eu quero compartilhar aqui é a minha semana, são as reflexões desta semana, não é a separação de nada que não fosse a própria vida que eu tenho vivido, compartilhado agora com vocês em forma de testemunho. Os meus momentos de oração nesse ano, já em resposta ao que Deus tem me entregue, ouvir Deus na própria palavra dele. Eu li a Bíblia de capa a capa no ano passado. Foi um propósito que eu tinha feito, usar aqueles aplicativos e ler de capa a capa. Já fiz, acho que é a 5ª vez que eu faço isso, é maravilhoso, recomendo para todos. Mas esse ano eu falei: Deus, vamos conversar todo dia? Tipo assim, eu vou fazer uma oração, aí o Senhor me fala o que eu tenho que ler. Mas também não é ficar sorteando, viu, irmão? Abrir a Bíblia assim, sorteando. Caiu aqui, nossa, Deus está falando. Não, eu quis treinar em mim, desenvolver em mim uma sensibilidade para, em oração, ver o que Deus trazia no meu coração. Versículos, passagens, livros, capítulos. E eu fui surpreendido essa semana, assim, com a sequência de coisas que Deus foi trazendo, e ao ler essas coisas todas estavam conectadas entre si. É uma série de textos, de modo que eu fiz aqui uma colinha, porque eu quero conduzir a nossa reflexão aqui nesse mosaico de textos que Deus trouxe ao meu coração ao longo da semana. É um testemunho. Eu creio que, para começar assim, a gente pode pensar a vida de cada um aqui como uma sequência de várias jornadas. Então, eu tenho a minha jornada na empresa, eu tenho a minha jornada no casamento, a minha jornada como pai, a minha jornada como amigo, a minha jornada como conselheiro aqui da comunidade. E todo o somatório dessas jornadas, no fundo, é uma jornada minha. Se eu amplio essa lente e olho mais em perspectiva, é a minha jornada de vida. Mas ela é feita de vários momentos em que eu tenho uma situação, uma demanda, uma questão, uma necessidade, algo que eu quero colocar diante de Deus, um desafio, e esse é o ponto inicial dessa jornada naquele momento. Então eu posso estar passando, você pode estar passando por algum desafio de saúde, e nesse momento inicial você vai entrar nessa jornada de cura. É uma jornada relacionada à saúde, e você tem um ponto de partida nela. É aquele momento em que você entrega isso para Deus, em oração. Você pode estar vivendo um desafio financeiro na sua empresa, na sua casa, na sua família, e essa se torna então a sua jornada. Essa conversa boa para começo de ano, né? Vamos olhar 2025 e discernir aqui quais são as jornadas de cada um. Então eu olho para aquele desafio e falo: eu tenho essa jornada para percorrer esse ano, uma jornada de enfrentar o meu desafio financeiro, meu desafio da minha empresa, num cenário tão turbulento como esse. E esse é o momento em que eu coloco essas coisas como um bom cristão aos pés da cruz. Eu vou em oração, deposito isso diante de Deus. Eu
posso estar enfrentando um drama no meu casamento, eu posso estar enfrentando uma situação de traição na minha relação societária, nas minhas relações de amizade, eu posso estar enfrentando um drama de comportamento dos meus filhos. Se você ainda não é casado, você pode estar enfrentando um drama de buscar uma relação ou como sair dela. Enfim, são as várias jornadas que cada um vai desenvolvendo e elas muitas vezes são simultâneas. Então, pensando sobre isso, é como se fosse um ponto A nessa jornada maior. É um ponto de partida. E meditando sobre isso, o primeiro texto que Deus trouxe ao meu coração, se você quiser abrir a Bíblia e ir acompanhando assim, se você fizer isso rápido, a gente consegue ler junto. Se não, não se preocupe, eu vou ler na NVT, que eu vou ler na Nova Versão Transformada. Deus me conduziu logo no primeiro dia do ano, quando eu meditava sobre isso. E, aliás, um parênteses aqui, a gente, no Réveillon, na mesa da ceia lá de casa, a Juliana trouxe uma dinâmica muito legal. Ela falou assim, olha, vamos... Tinha lá amigos conosco, né? O Fabinho, a Paulinho estavam lá, o Jonas, a Carol, a família. E aí ela falou assim, vamos trocar uma palavra de 2024 por uma outra palavra, agora profética, para 2025. E ela abriu, trocando lá expectativa por esperança. E aí ela compartilhou o porquê daquilo. E meditando sobre isso, quando chegou a minha vez, eu pensei, e eu vivo alguns processos, aliás, pela característica da minha profissão, né? O Cláudio falou, eu sou advogado, trabalho com fusões e aquisições, então o grosso daquilo que sustenta a minha casa é feito de remunerações de sucesso. Eu ganho dinheiro quando as coisas acontecem, quando as coisas se realizam. Então é mais ou menos como um agricultor. Eu enterro a semente e fico lá orando para a chuva acontecer, para a planta sair, para o fruto aparecer, para que então eu possa colher. E a palavra que Deus colocou no meu coração para trocar era uma espera, era um esperar. Era um esperar passivo por uma outra espera, um outro esperar, um esperar ativo. E isso é o que a gente falou ali na noite do 31 para o primeiro. E aí, no dia primeiro, a primeira palavra que Deus trouxe ao meu coração, nessa minha dinâmica, meu combinado com Ele, de um diálogo, foi em Salmos 27, no verso 14, quando Ele falou para mim sobre espera. O verso diz, espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Puxa, eu orei na virada do ano e no dia seguinte Deus falou comigo exatamente sobre esperar. Esperar como? De forma valente. Esperar como? De forma corajosa. Dia seguinte, orando, Deus trouxe um outro trecho para o meu coração. Também em Salmos 37, quando ele diz, salmista que falava em Salmo 27:14, esperar pelo Senhor, em 37:11 ele diz, aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Então, de novo, esperar de forma corajosa, esperar com valentia, mas também com paciência, com quietude no coração. E aí o trecho segue, não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos. Os humildes possuirão a terra e viverão em paz e em prosperidade. Esse é um conceito que o salmista fala e que o povo naquele tempo entendia muito bem, porque é o conceito que é a pedra fundamental dessa jornada do povo judeu, que é o momento em que eles recebe uma promessa de uma terra e sai numa jornada para possuir a terra. E o salmista está dizendo, os humildes possuirão a terra e viverão em prosperidade. Então, o ponto inicial de toda a nossa jornada é esse ponto do esperar. É o ponto em que eu deposito algo diante de Deus e aí Deus me convida, me ensina, me exorta a esperar. O ponto A é o ponto do esperar. Mas aí existe um outro ponto, que é aquele ponto em que eu projeto a resposta que eu busquei quando eu depositei aquilo aos pés do Senhor e estou esperando. É um ponto B, é o ponto em que eu atingi a plenitude, em que eu atingi a resposta.
E aí, nesse novo ponto, eu faço uma projeção dessa minha expectativa e olha, se eu pedir, eu recebi. Neste momento em que eu recebo, então eu descanso. O ponto B é o ponto do descansar. Se o A é do esperar, o B é do descansar. E é o que o autor fala lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, quando ele diz: assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Veja, não é um descanso passivo, é um descanso, um processo de rendição. O descanso de Deus. Esperar e descansar. E aí é muito interessante que a gente, né, não tinha, o Mateus não estava aqui na primeira reunião, mas o que o Mateus trouxe é exatamente o texto que a gente tinha separado para meditar, porque quando ele diz que o dia é hoje, é exatamente aqui que está o trecho, no verso 7, né? Porque o capítulo 3 e 4 de Hebreus, quando o autor traz essa questão do descanso do Senhor, ele está contando a história, depois você lê lá, exatamente daquela trajetória, daquela jornada do povo hebreu de sair do deserto e ser levado por Deus, sair do Egito, da escravidão, e ser levado por Deus pelo deserto rumo à terra prometida. O escritor de Hebreus está desenvolvendo esse raciocínio em conexão com a história daquele povo naquela época. E aí ele conta, assim como a história lá conta em Êxodo, por exemplo, que muitos não chegaram à terra prometida porque murmuraram pela demora. Muitos murmuraram pela demora. E aí no verso 7, traz o que Mateus trouxe em oração. Capítulo 4, Hebreus, no verso 7. Por isso, Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em meu descanso. Outra porque logo antes ele estava falando dessa primeira ocasião, quando ele tirou o povo da escravidão, levou para a terra prometida. Ele falou: olha, agora eu estou estabelecendo uma outra ocasião para que vocês entrem no meu descanso. E essa ocasião é hoje, o dia que se chama hoje. Todos nós estamos sendo convidados por Deus a entrar no descanso dele hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi muito tempo depois, nas palavras já citadas: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam os seus corações. E aí a pergunta que eu quero iniciar fazendo aqui é: nós estamos sendo esse povo que caminha, que anda nessa jornada e segue junto, rumo ao propósito de Deus, à terra que Deus nos prometeu, ou a gente está ficando para trás pela nossa murmuração diante da demora nessas coisas acontecerem? Porque aquele povo saiu rumo à terra prometida e vagou pelo deserto durante não 1, não 2, não 10, mas 40 anos. Então imagina o coração daquele povo tendo recebido uma promessa, tendo saído do ponto A e nunca chegando ao ponto B, como uma geração toda sofreu essa circunstância. E essa nossa geração? Como a gente tem lidado com esse processo de um dia que a gente não está chamando de hoje, por parte de Deus? E aí o interessante, a figura que eu queria trazer foi essa aqui que eu desenhei. Demorou para desenhar isso aqui, para colorir, para gerar o prompt, né? Hoje está fácil. Pedi o estagiário para fazer, e que é exatamente o que retrata, né, toda essa situação. Quer dizer, imagina você na perspectiva de quem está olhando. Esse é o seu ponto A, é o ponto em que você deposita diante de Deus a sua expectativa, a sua demanda, aquilo que você tem no seu coração, e é genuíno. Toda oração é legítima, você pode levar suas petições e súplicas diante de Deus, você deposita isso diante de Deus, é o seu ponto A. E lá na frente, do outro lado, está o ponto B, o lugar em que você, tendo depositado o ponto A, falou assim: lá eu vou descansar, quando eu chegar lá eu descanso. Lá é o lugar de descanso, porque afinal de contas eu estou neste deserto e lá é um oásis, é a terra prometida, ali tem água, ali tem sombra.
O problema é esse interstício que tem entre o ponto A e o ponto B. Então, o ponto A está aqui, é o lugar onde eu espero. Espero em Deus, porque eu sou crente, Deus mandou eu esperar em Deus naquilo que eu deposito diante dele, então eu vou esperar. E lá é o lugar onde eu vou descansar. Ponto B. Aqui eu chego e eu descanso. O problema está aqui, ó. O problema está na areia, o problema está na chegada, o problema está nesse trieiro, nessa trajetória. Então, se o ponto A é o lugar do esperar, o B do descansar, a trajetória é a do demorar, é a demora. As coisas de Deus, elas não acontecem no nosso tempo. Ele não é segundo a nossa expectativa. E aí, o melhor texto para tratar disso, na minha concepção, está lá em Abacuque, no capítulo 2. Quem quiser abrir lá, Abacuque 2, 3. Abacuque fala uma coisa muito interessante, porque ele fala de uma aparente demora de Deus que não está atrasada. E para mim é um paradoxo terrível isso, porque o texto diz assim: essa é uma visão do futuro, descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Como assim? Demorou, mas não atrasou. Tudo que demora é porque eu marquei uma hora de acontecer, uma hora que eu esperava que acontecesse, eu tinha uma expectativa, e se a coisa não acontece é porque demorou. Se demorou, atrasou. Então, como é que demora e não atrasa? Como é que Deus pode demorar e não atrasou? É porque tudo aquilo que a gente chama de atraso, na nossa perspectiva, na nossa cabeça, essa areia, esse caminho, essa trilha pelo deserto que existe entre o ponto A, onde eu espero, e o ponto B, onde eu quero descansar, tudo isso, na verdade, é um processo em que Deus está construindo em nós a maturidade necessária para receber aquilo que Ele quer nos entregar. Ele está nos transformando no tamanho exato daquilo que eu preciso receber. Às vezes, se ele me entregasse as coisas aqui no ponto A, eu não tinha o tamanho necessário para receber tudo que ele quer me entregar. Porque tudo que ele me entrega é muito mais do que eu poderia pensar ou pedir. Então, é por isso que ele demora sem atrasar. Porque nesse caminho que eu chamo de atraso, nessa trajetória de tempo que muitas vezes me angustia, Deus está dilatando as minhas medidas, para que agora tudo aquilo que Ele quer me entregar caiba em mim, possa caber no meu coração, caber na minha vida. E aí, quando Deus nos pede para esperar, não tem nada a ver com punição, tem a ver com ensino, tem a ver com disciplina de um pai amoroso que está nos ensinando. E Ele tem a péssimo hábito de fazer isso, né? Porque Deus, ele não tem problema nenhum em ser diferente, né? Jesus, por exemplo, era um salvador, era um Messias que não pegou em armas, que não destruiu quem estava matando, quem estava levando ele para a cruz, quando ele poderia fazer. Deus é bom em nos frustrar. Ele normalmente nos frustra mesmo. Jesus foi frustrado. Jesus, no Getsêmani, pediu para Deus para que tirasse, que afastasse dele o cálice. Ele suou sangue pedindo isso, mas ele foi frustrado. Jesus, na cruz, clamou a Deus por que Deus tinha abandonado. E Deus não fez nada. Então, se até Jesus foi frustrado, por que eu não seria? E Deus tem esse péssimo hábito de, por exemplo, trabalhar o tempo de uma perspectiva diferente da minha, porque a marca de relógio de Deus é diferente da minha. O relógio de Deus marca 1000 dias como se fosse um. O dia tem 24 horas. Está lá em 2 Pedro. Então são tempos diferentes, são perspectivas diferentes. Então o que é demora? Ou o que é atraso na perspectiva daquele que detém a dinâmica do tempo, daquele que inventou tudo isso. E ele também não tem problema nenhum em demorar. Eu, por exemplo, se você me chamar para qualquer coisa, eu chego antes, mas eu não chego depois. Eu sou um cara pontual, eu tenho esse toque assim. Mas Deus não. Deus, ele gosta de atrasar. Tipo assim, seu irmão está morrendo,
Quem tem irmão aqui que chama Lázaro? Né? Lázaro está morrendo, aí as irmãs vão e oram, Deus vem curar, manda buscar. A gente manda buscar Deus. E Deus faz o quê? Demora. Ele demora, mas quando ele chega, não está atrasado, porque Lázaro vive novamente. Assim como ele foi ressuscitar a filha de Jairo, né? Em que Jairo manda chamar e tal, não precisa chegar não, porque ela já morreu. Demorou. E ele demora por quê? Porque alguém que chega no horário, quando você manda chegar, é, por exemplo, seu empregado, seu funcionário. Você manda ele chegar no horário, ele chega. Se ele não chega, o que você faz? Você demite. Ou então um filho, né? Um filho, se você manda chegar no horário, ele cumprir o horário, se ele não chega, o que você faz? Você castiga. Você não vai demitir Deus, você não vai castigar Deus, porque Ele não é seu funcionário, Ele não é seu filho, Ele é Senhor e Pai. Então essa característica de Deus, essa soberania de Deus, se a gente não consegue internalizar, perceber, lembrar isso no nosso coração, a gente vai ter sempre dificuldade de lidar com a demora de Deus nos processos da jornada. Qual é o problema? É que neste miolo, nesse trieiro, há silêncio. E é desesperador. É aquele momento em que você coloca algo diante de Deus e Ele demora e Ele não fala nada. Silêncio. Como é difícil crer em Deus no silêncio de Deus. Quem enfrenta essa dificuldade aqui? E aí, o problema que eu queria trazer e a gente meditar sobre isso é exatamente essa dinâmica desse intervalo da demora entre o esperar e o descansar. Porque a demora é real, ela acontece, a gente percebe, mas é a nossa maior angústia. E aí pensa para você, no seu ano de 2025, qual é a terra prometida que você está esperando? Quais as áreas da sua vida você depositou diante de Deus e você está no ponto A da espera? Você está exatamente nessa visão aqui, em que você deposita alguma coisa e está vendo aquele oásis lá na frente. Um oásis que pode ser, inclusive, uma miragem, uma expectativa que nunca vai se realizar, ou pelo menos não vai se realizar da forma como você espera, porque, de novo, Deus não está aqui para nos entregar o que a gente quer, mas o que a gente necessita. Então, às vezes, a terra prometida, porque para o povo, a terra prometida foi uma terra que emanava leite e mel. Mas foi do jeito que eles pediram? Será que eles pediram com o gigante, Cláudio? Será que a terra prometida tinha que ter tanto perrengue lá, tanta luta, tanta batalha? Não podia ser a terra prometida, assim, paraíso, mas era a terra prometida. Então, qual é a sua terra prometida para esse ano? E, mais do que isso, há quanto tempo você está pedindo isso? Qual é a demora de Deus na sua vida, na minha vida? É 1 ano? 2? 5? Tem 10 anos que você pede a mesma coisa para Deus e Ele não te atende? Fica tranquilo. Tem um parâmetro aqui, de 40. 40 anos. Teve gente aqui que esperou 40 anos. Gerações. Teve geração que morreu. O povo entrou na Terra Prometida, apesar de alguns indivíduos não terem entrado. E se a gente, de novo, tirar da perspectiva o fato de que nós somos um povo, a gente vai sempre se frustrar, porque muitas vezes nós, como indivíduos, não vamos experimentar aquilo que Deus tem para o povo dele, para a família dele. Tem empresa que só prospera na 2ª geração. Tem diploma que eu não conquisto, mas meus filhos sim. Tem filhos que eu não tenho, mas alguém que eu adoto os tem por mim. Tem promessas de Deus que elas não se cumprem na minha individualidade. E todas as vezes em que eu busco a minha individualidade, é aí que eu sofro com o demorar de Deus. E aí, o grande desafio disso aqui é assim, se a gente quer entrar naquele descanso
de Deus, a gente tem que aprender a conviver com o silêncio do deserto. A gente tem que fazer as pazes com o fato de que muitas vezes é esse silêncio que vai nos ensinar. É o silêncio de Deus que vai fazer com que eu encontre o mais profundo, porque a ausência dessa resposta não vai significar a ausência de Deus. Deus está lá o tempo todo com a gente. E não é porque Ele não está falando no momento em que as coisas não acontecem na sua vida, na minha vida, nesse momento de espera, que Ele não está lá. A ausência de resposta não vai significar a ausência de Deus. É comum que Deus não faça aquilo que eu quero. Ele faz do jeito que Ele quer. E aí o grande drama do povo lá no deserto, e que é o grande desafio que a gente enfrenta também, é o que está lá em Êxodo, no verso 7 do capítulo 17. É quando o povo começa a murmurar. Esse texto de Êxodo 17 é conhecido, né, onde aconteceu isso lá, como Meribá, né? Massá e Meribá. Então, o povo ia dando nome aos locais no deserto em que certas coisas iriam acontecendo, como o Cláudio explicou na primeira reunião. E nesse lugar, o povo se frustrou com Moisés, se frustrou com Deus, virou para Deus, apontou o dedo e no verso 7 diz: está o Senhor conosco ou não? E esse é o nosso desafio no momento de espera, porque muitas vezes a gente está no meio do deserto, saindo do ponto A, esperando em Deus, querendo chegar no ponto B, em que a gente acha que só lá a gente vai descansar. Eu só descanso se eu receber a bênção. E nesse período, nesse trajeto, eu acho que Deus não está comigo, porque afinal de contas eu estou onde? Num deserto. E o que tem no deserto? Tem calor. No deserto tem sede. No deserto não tem alimento. No deserto à noite faz frio. Só que essa murmuração do povo, num deserto que tinha calor, que à noite fazia frio, que não tinha água e que não tinha comida, fez com que eles se esquecessem que, apesar do calor, durante o dia havia uma nuvem que caminhava com eles, provavelmente fazendo uma sombra. Durante a noite, havia uma coluna de fogo, que além de iluminar, provavelmente aquecia. Eles não tinham alimento? Não tem problema não, todos os dias de manhã você tinha o maná que caía do céu. Não tinha água, estou com sede? Não tem problema, vamos aqui tirar a água de uma rocha. Então a murmuração faz com que a gratidão se esvaia, porque eu passo a não perceber a presença de Deus mesmo no deserto. Por quê? Porque, de novo, Deus tem uma péssimo costume de se encontrar conosco num lugar diferente daquele lá de Gênesis. É um lugar em que Oséias descreve para a gente. Lá no capítulo 2, verso 14, ele diz: contudo, eu a conquistarei de volta. Ao deserto a levarei e lhe farei com carinho. Ou seja, Deus falava conosco num jardim. E agora, depois da queda, é no deserto que a gente vai ter as maiores e as mais profundas conversas com Deus. É lá no deserto. O que eu estou compartilhando aqui, eu ouvi no verso de uma música que eu pedi a Michelle para aprender. Ela não aprendeu ainda, mas ela vai trazer uma coisa que eu achei legal. Deus nos leva ao deserto para falar de amor. É no deserto, porque no deserto não tem nada. No jardim eu tinha tudo, no deserto não tem nada, eu só tenho a Deus. No deserto não tem distração. Pensa, não tem distração, não tem celular, não pega celular no deserto. No deserto não tem trânsito, no deserto não tem boleto para pagar, porque também não tem agência bancária, não tem celular, também não tem como ganhar dinheiro. Então, no deserto não tem nada, não tem distração. Só tem eu e Deus. E aí aparece eu como sou, e muitas vezes no deserto aparece a pior versão de mim. Agora, com certeza, aparece Deus como plenamente. Um Deus misericordioso, que apesar de ser deserto, está lá, colocando uma sombra sobre a minha cabeça durante o dia, me aquecendo durante a noite, me dando água de beber de onde menos se espera, de uma pedra, e me dando pão de cada dia, apesar do deserto. Qual é a nossa perspectiva daquilo que a gente está enfrentando hoje? Então, o convite que eu quero fazer nessa manhã é a gente fazer uma conciliação entre o ponto A e o ponto B.
É a gente deslocar aquilo que é, na minha cabeça, o descanso e tirar isso de um momento futuro onde eu vou receber a bênção. Eu só descanso se eu receber a bênção. Eu só vou à igreja se Deus resolver o meu problema. Eu só vou respeitar minha esposa se ela me respeitar primeiro. Eu só vou ser carinhoso com os meus filhos se eu receber primeiro. Eu tirar a minha perspectiva de descansar num ponto B e descansar enquanto eu estou esperando. No momento em que eu começo a depositar as minhas questões, e é legítimo isso, aos pés do Senhor, e exercito o esperar em Deus, ali imediatamente eu já exercito também o descansar. Porque significa que Deus já está, eu já reconheço que Ele está no lugar onde eu ainda não cheguei. Ele já está lá, então eu posso descansar. Eu posso descansar sabendo que o deserto não me define. O deserto é simplesmente esse deserto que eu rejeito na minha vida, que muitas vezes eu corro de enfrentá-lo, é exatamente o palco onde as maiores intervenções divinas vão acontecer. Onde Ele vai cavar no meu coração na mais profunda fundura. Onde Ele vai tirar água da fonte mais profunda, onde Ele vai desobstruir todos os entulhos que existem que estão impedindo que jorrem de mim as fontes de água viva. Essa demora não é nada senão uma forma de Deus alinhar o meu coração com o dele. Deus não vai acelerar os planos dele para atender a minha ansiedade. Eu preciso aprender a lidar com a minha ansiedade na demora das respostas de Deus. Porque enquanto a gente fica questionando o quando de Deus, Ele está lá trabalhando o como. Ele já está bem na frente da gente. E enquanto tudo isso está acontecendo, Ele está, de novo, trabalhando uma forma, uma maneira para que eu suporte tudo aquilo que Ele quer entregar, que muitas vezes no estado atual das coisas eu não suportaria receber, porque são grandiosas demais, são grandes demais, são muito maiores do que eu pedi ou pensei. Então, esse é o testemunho, Cláudio, assim, da nossa casa, né, do que a gente discerniu em 2025, são desafios gigantes, né, particularmente, compartilhei com você ali, eu tive uma semana bem intensa, assim, aos pés do Senhor, né? São decisões profundas que nossa casa tem que tomar, que interfere bastante, né, na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida, enfim, de várias situações, e meditar sobre isso, assim, ver Deus falando comigo, dialogando comigo, foi um privilégio muito grande. É o testemunho. Isso, irmãos, está disponível para todos nós, para você e para mim. É discernir a voz de Deus falando com você. Abra seu coração, porque Deus quis me ensinar sobre o esperar, entendendo que o esperar, ele está conectado com o descansar, mas o descansar não é algo que está lá na frente, aquilo pode ser uma miragem. Esperar e descansar são duas coisas que precisam estar juntas na minha jornada, na minha trajetória, porque só assim eu vou me livrar da minha ansiedade, sabendo que há um Deus, há um plano muito maior de um Deus que nunca chega atrasado. Ele está trabalhando nos bastidores da minha vida. Então, que seja 2025 mesmo, esse é o meu desejo para o coração de todos nós, que todos tenhamos uma visão muito clara das promessas de Deus para a nossa vida e tenhamos a disciplina de respeitar, fazer as pazes com o tempo de Deus, fazer as pazes com a demora de Deus, entender que está tudo certo, é por aí mesmo, simplesmente são tempos que não combinam com nossos, relógios que não são da mesma marca, e um Deus que não é empregado nem filho de ninguém, Ele é Senhor e paz, Ele sabe o que faz. Amém? Amém. Marlos, concluindo o que você está trazendo aí, né, à medida que você foi trazendo tudo o que você foi trazendo, eu fui fazendo algumas imagens, né? Então, por mais que eu te conheça, por mais que a gente esteja próximo, é muito difícil saber o que está passando pela sua interioridade, o que você e Deus têm vivido nos momentos de solitude, né? Eu digo isso pelo seguinte: tenta imaginar você numa certa distância, olhando para o povo de Israel, esse arquétipo, esse modelo pedagógico, saindo do Egito.
Mas tenta imaginar essa cena em que você só acompanha o que está acontecendo com os seus olhos. Você não ouve as palavras que eles foram soltando no meio do caminho, você não acompanha os diálogos com Moisés, você simplesmente olha à distância. Entende o que eu digo? Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, olha, o deserto para o povo de Israel começa assim que ele sai do Egito. Assim que o povo de Israel sai do Egito, o Espírito leva o povo a um lugar, um desfiladeiro, literalmente, e eles estão de frente para o Mar Vermelho. Os egípcios estão atrás. Atravessar o Mar Vermelho é entrar no deserto. É a expressão literal do texto. Mas vamos imaginar que você está num lugar em que você só acompanha as cenas. Muito bem, o que acontece nesse momento? Seus olhos vão ver o quê? O mar se abrindo e o povo passando. Ok? Mas você não escutou o que eles falaram lá. Beleza, o povo passa. Na sequência, eles estão no deserto. Você percebe direitinho que não tem água, você está vendo. Aí eles chegam num determinado lugar, encontram água, mas a água é amarga, só que você não está vendo. Você está achando estranho que eles chegaram num lugar que tem água, mas eles não tomam água. Aí passa algum tempo, eles começam a tomar aquela água que eles não estavam tomando. Você acompanha, você não sabe dos diálogos que estão acontecendo ali. Na prática, o que nós estaríamos vendo é o seguinte: uma nuvem se levanta, o povo desarma o acampamento e começa a andar. A nuvem para, o povo para também. E assim, 2 anos. 2 anos. 2 anos, uma nuvem se levanta, o povo desarma o acampamento, caminha até a nuvem parar de novo. A nuvem parou, arma o acampamento, fica ali 1 mês, fica 15 dias, fica 2 dias. Para quem olha à distância a história desse povo, a gente vai pensar assim: nossa, que povo obediente. Era só Deus mandar eles saírem dali, eles saíam. Na verdade, era pura falta de opção, né? O detalhe é que os desertos das nossas vidas, no fundo, eles não são vividos do lado de fora de nós. Eles são vividos do lado de dentro. Por isso, as frases são importantes. Porque, ora, gente, ir para o deserto e passar sede, tem alguma coisa de estranho nisso? Ir para um deserto e ter ausência de comida não é a coisa mais natural do mundo? Um deserto. Não é isso? O detalhe é o que acontece por dentro de cada um de nós quando essas coisas chegam. O deserto é parte, viu, gente? O deserto é parte das nossas vidas. O deserto não é castigo de Deus nas nossas vidas porque nós fizemos alguma coisa de errado. Ok? Isso tem que ficar muito claro. Na semana passada, a gente conversou a respeito de Davi. Davi, no auge do seu sucesso, foi levado ao deserto por 15 anos. Quem mais vocês conhecem que viveu o deserto? Moisés estava lá no Egito, bem organizado, um cara que estava com tudo bem tranquilo em casa, e aí ele vai ser levado para um deserto na região de Midian por 40 anos. Depois é que ele vai conduzir o povo. Moisés é levado para um deserto de 40 anos. Paulo, quando tem aquele encontro assustador com Jesus ressurreto, daquele encontro ele sai e vai para um deserto de 3 anos na Arábia, para reler as Escrituras, para rever o Antigo Testamento como um todo, né? Quem mais vocês conhecem que também passou pelo deserto? Jesus. E todos nós, porque o deserto é parte. O deserto não é um castigo de Deus para as nossas vidas. O deserto é algo necessário às nossas vidas. O detalhe é como é que está o deserto dentro de nós. E aí eu quero lembrar o povo de Deus, como você acabou de lembrar. Quando o povo de Deus chega de frente para o Mar Vermelho, eles chegam para Moisés e dizem assim: ué, mas era para a gente morrer? Então a gente saiu, viveu aquilo tudo lá para morrer. A expressão que o texto usa, né, a expressão que as pessoas usam com Moisés é a seguinte: faltava túmulo lá no Egito, aí vocês trouxeram a gente para cá para a gente morrer aqui. Perceba, esse linguajar, essa conversa, ela tem significado. Logo depois, logo na sequência, algumas semanas depois, eles saem daquele lugar, vão para um outro lugar chamado, aquele lugar ganha o nome de Mara, porque as águas encontradas naquele lugar eram águas amargas. Agora, aqui acontece uma coisa muito interessante. Nesse lugar, o povo se junta de novo a Moisés e diz assim: por que você tirou a gente do Egito? Lá no Egito, olha a expressão que eles usam:
Lá no Egito, nós nos sentávamos ao redor de panelas de carne e tínhamos carne e pão à vontade. Será que era assim mesmo? O que vocês acham? Volta um pouquinho a leitura e lembra de maneira muito simples. Quando esse povo estava no Egito, eles estavam em que condições? E escravo tem panela de carne à vontade? Num universo em que as pessoas comiam carne, muito raramente em banquetes, casamentos, os escravos se reuniam ao redor de panelas de carne e comiam carne e pão à vontade? Entenderam? O que acontece é que eles começam a olhar para um passado que nunca existiu e começam a viver o deserto por dentro deles de uma maneira completamente equivocada. Perdem a percepção da realidade, né? Esse é o ponto. E o deserto tem esse poder nas nossas vidas. O deserto tira o nosso chão. O deserto mexe profundamente com a gente. E é para isso mesmo que nós vamos ao deserto. Faz a gente ver miragens às vezes. Faz enxergar o que não existe. Inclusive, e em especial, no passado. Aí o povo começa a encontrar um determinado lugar. O lugar ganhou o nome de Massá e Meribá, exatamente porque a frase mais importante foi solta ali: o Senhor está entre nós ou não? Porque o deserto faz isso. O deserto faz isso. O deserto mexe com as nossas percepções por completo. Mas eu quero dizer para vocês, para terminar, do ponto de vista de Deus, o que é o deserto. Então, do ponto de vista de Deus, os anos se passam, são anos, como o Marcos falou. No fundo, o deserto deveria ter sido um período de 2 anos e acaba se transformando num período de 40 anos. Então, nós temos lá o que o Marcos comentou aí em Êxodo, depois a gente tem Levítico. O livro de Levítico é todo um tratado a respeito de como seriam feitas as cerimônias ao redor do santuário. Aí nós temos o livro de Números, e no livro de Números nós ficamos sabendo que o povo chega na porta, enxerga gigantes e fala: opa, isso não é para nós não, isso aqui é uma roubada e tal. E Deus fala: essa geração não entra mais. Não é essa a terra que eu pedi, né? Aí nós temos o livro de Deuteronômio. Deuteronômio, talvez você não saiba, Deutero é repetição, nomos é lei, a repetição da lei. Lei não no sentido lex, não no sentido da legislação, lei no sentido da instrução, uma repetição da Torá. Então Moisés chega, se aproxima, vê: vocês estão vendo a terra? Vocês vão entrar na terra. Só que eu vou lembrar a vocês algumas coisas. E aí, nessa lembrança, ele diz pra gente o que é o deserto do ponto de vista de Deus. E eu queria que você prestasse atenção. Depois, se você quiser, está lá em Deuteronômio capítulo 8. Deus dizendo, através de Moisés: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Então, primeiro detalhe importante: quem que levou esse povo para o deserto? Deus. Quem nos leva para o deserto? Quem? Quem foi que levou Jesus para o deserto? O Espírito o levou para o deserto. Então, primeiro detalhe importante: o deserto não é fruto de decisões certas ou erradas nas nossas vidas. O deserto é uma condução do próprio Deus por algumas razões. Quais? Olha só o que Deus diz: durante esses 40 anos eu levei vocês do deserto para quê? Para humilhá-los e pôr vocês à prova. Aí você pensa assim: nossa, sacanagem, me humilhar? A humilhação de Deus não é a humilhação dos homens. No Novo Testamento, Paulo fala a respeito disso. A humilhação dos homens destrói a nossa interioridade. A humilhação de Deus constrói a nossa identidade. Vou repetir. Os homens, quando humilham uns aos outros, destroem toda a identidade. Então, quando um processo de escravidão, por exemplo, é instalado, o objetivo da escravidão é de forma bem profunda, humilhar para que a identidade da pessoa desapareça. A humilhação de Deus é o contrário. Deus humilha para que a gente se perceba como quem é nele. E daí a continuação: para humilhá-los e para pô-los à prova. E esse pôr à prova é importante. Pôr à prova, do ponto de vista do contexto judaico aqui, não é fazer uma prova. É bom entender isso. Pôr à prova não é te levar para uma escola onde você vai estudar lá mínimo múltiplo comum e depois você faz uma prova. Não, não é isso não. Pôr à prova no contexto judaico é o que se faz com o ouro e com a prata.
Você coloca o ouro e a prata no fogo para que ele saia dali mais ouro e mais prata, livre das impurezas. Então, de novo, vou repetir. Quem é que leva esse povo para o deserto? Deus. Para quê? Para humilhar e para colocar à prova. Para humilhar, para construir a nossa identidade, para que a gente não tenha dúvida de quem nós somos. Segundo, humilhar inclusive, só esclarecendo, humilhar no sentido de nos tornar humildes, né? Isso. E aí vai em cima do que o Salmo 37 falou, o texto que a gente leu. Os humildes possuirão a terra. Os humildes, aqueles que foram tornados humildes porque processo de humilhação. A fim de conhecer as suas intenções. Aí deixa eu fazer uma pergunta bem simples aqui. Deus não conhece as nossas intenções? Nós vamos para o deserto para que Deus conheça as nossas intenções? Não. Para que é? Para que a gente conheça. Para que eu saiba. No fundo, quais são as minhas intenções? O deserto nos leva para esse lugar para a gente saber, de fato, quem nós somos. Muito bem, nesse lugar, ele humilhou, Deus falando, ele humilhou vocês e deixou vocês passar fome. O deserto é lugar de fome, é lugar de ausência. E é Deus quem está deixando passar fome. Depois, sustentou vocês com o maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. O maná, não sei se vocês sabem, à medida que as pessoas acordavam pela manhã, tinha um pó, tinha uma farinha por cima das rochas do deserto. As pessoas iam lá, recolhiam, amassavam aquilo virava de fato uma farinha com a qual as pessoas faziam pão. O pão tinha gosto de mel, segundo os historiadores. Mas o fato é o seguinte, sabe por que eu fiz isso com vocês? Por uma razão. Para que vocês saibam que nem só de pão vive o homem. Olha que coisa rica. Deus nos leva para o deserto para conhecer mais profundamente quem Ele é e construir em nós quem nós somos. E saber que nós nos alimentamos de pão, é verdade, mas nenhum de nós aqui se alimenta só de pão. Entenderam? O deserto faz com que a gente aprenda do que de fato nós nos alimentamos. Também é de pão, mas não é só de pão. Nós também nos alimentamos de quê? De toda palavra que procede da boca de Deus. Veja, do mesmo jeito que pão, carne nos alimentam, as palavras que procedem da boca de Deus são o alimento que nós todos precisamos. E é no deserto que a gente ganha sensibilidade para ouvir o que é que Deus tem para nos entregar. As roupas de vocês não se gastaram. Estou cuidando de vocês. Você pode até achar que não. Você pode achar que você está no deserto aí e está sem cuidado. Não, eu estou cuidando de vocês. Estou cuidando das roupas de vocês e não estou deixando que os pés de vocês sejam pés inchados. Saibam, pois, guarda isso. Nós estamos falando do Antigo Testamento. Saibam, pois, no seu coração, aprende com o coração uma coisa. Assim como um homem disciplina seu filho, o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Eu vou repetir esse texto. Assim como um homem disciplina não no sentido de castigo, como o Marcos falou, disciplina no sentido de ensino. Disciplina é o que dá origem à palavra discípulo, disciplina de matemática, disciplina de história, disciplina é ensino. Então, olha o texto. Assim como um pai ensina um filho, lá no seu coração, assim o Senhor está ensinando vocês. Porque o Senhor é para quê? Para vocês o que mesmo? Um pai, né? É no deserto que nós aprendemos a quem é que nós devemos entender como pai, e nós somos humilhados porque nós temos a nossa interioridade construída como filho. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, temendo, andando nos seus caminhos, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando. Guarda isso. Isso tudo é para que o Senhor os leve a uma boa terra, cheia de riachos, de tanques de água e de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Todas essas coisas são para que a gente possa ir aonde Deus quer nos levar. Repetindo as palavras do profeta Jeremias, eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. E são planos sempre planos de paz e de prosperidade. Amém? Amém. Que a gente possa mesmo se libertar desse conceito de que os desertos da nossa vida são uma disciplina punitiva. Isso. Quando
Quando Jó fala assim: antes eu te conhecia só por ouvir dizer, e agora os meus olhos te veem, lá no capítulo 42, todo o resto para trás foi exatamente uma discussão sobre punição, sobre causa e efeito, um debate sobre o porquê Jó estava passando o deserto que ele estava passando. Nunca foi sobre disciplina punitiva. Jó só conseguiu ter essa compreensão de olhos que veem a Deus quando ele entendeu uma disciplina de ensino. Quando Deus começou a perguntar para ele, foi: pois é, onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? E o diálogo foi então profundo nesse nível. A profundidade do diálogo de Deus com Jó teve como plataforma um deserto que Jó estava passando e precisou passar, para que então ele se libertasse de todas as crenças de que era o que ele fazia que o tornava merecedor e pudesse então estar sensível ao que Deus de fato estava ensinando. Essa é a nossa oração para essa comunidade, que 2025 seja um tempo em que a gente possa fazer as pazes com o tempo de Deus, que a gente possa se libertar das expectativas que a gente tem de Deus, de que as nossas orações têm que ser rapidamente respondidas, que a gente descanse enquanto a gente espera. Amém? Amém. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus amado, de fato, que nós possamos viver os desertos para os quais o Senhor nos leva para aprender a respeito do amor. De fato, Pai, que nós possamos entender que as nossas roupas não estão se gastando, os nossos pés não estão ficando inchados, mas nós estamos nos alimentando de uma palavra que procede da boca do Senhor. Conduz-nos de forma sensível a tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nos nossos desertos, em nome de Jesus. Amém. E ainda em oração, fique com esse refrão dessa música que a Michelle vai fazer, que vai falar muito aos corações de cada um, como falou o meu nessa semana. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que estás comigo, me põe no meio da tempestade, pinta o arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Amém. Uma boa semana a todos.